Todo mundo conhece o Kakashi, né? O famoso ninja que copia. Mas olha, hoje o papo não é sobre os 1000 jutsus dele. A gente vai fazer algo diferente. Vamos mergulhar fundo na psicologia do Kakashi Hatake para entender a dor que ele sempre escondeu por trás daquela máscara. É uma jornada para descobrir como o sofrimento molda um dos emos mais complexos e queridos de Naruto. Para todo mundo, o Kakashi é o retrato da competência. O gênio, o ninja copiador, aquele shinobi de elite que parece intocável, que todo mundo conhece e admira. Essa é a imagem, né? A fachada impecável que sempre vem antes dele. É exatamente aqui que a nossa análise começa de verdade. Porque por trás da máscara, por trás desse status de lenda, existe uma história toda construída em cima de uma dor muito profunda. Vamos juntos desvendar quem é o homem por trás do mito e entender o preço que ele pagou por ser um gênio. Pra gente entender o Kakashi que a gente conhece, aquele mentor meio sarcástico, meio distante, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. As cicatrizes que ele carrega não são só físicas, não. Elas são, na verdade, os pilares da filosofia de vida dele, forjadas nas tragédias que marcaram a infância dele. O que é realmente devastador aqui é a sequência implacável com que tudo acontece. Pensa bem, o Kakashi não teve nem tempo para respirar. Ele mal conseguiu processar o suicídio do pai, uma desonra que virou o mundo dele de cabeça para baixo, e logo em seguida ele é forçado a ver o Obito morrer. E como se não fosse o bastante, vem um dos momentos mais cruéis da história toda. Ele precisa tirar a vida da Rin com as próprias mãos. Isso não foi uma perda só, foi uma verdadeira avalanche de traumas. E como ele reage a isso? Como resposta direta à vergonha que ele sentiu pela escolha do pai, que colocou os amigos acima da missão, o Kakashi constrói uma muralha. Missão acima de tudo vira o mantra dele. Mas é muito mais do que isso. É um mecanismo de defesa, uma armadura psicológica para se proteger da dor e do caos que ele passou a ligar diretamente aos laços emocionais. E essas cicatrizes do passado, elas não somem. Claro, elas se transformam, se manifestam na personalidade do Kakashi adulto. A figura que a gente encontra lá no início da série não é quem ele é de verdade. É, na verdade, uma máscara funcional, construída com muito cuidado para ele conseguir lidar com uma dor que nunca foi embora. Vamos pensar um pouco nos traços que definem o Kakashi que a gente conhece. Ele está sempre atrasado, tem aquele humor sarcástico que mantém todo mundo longe, uma preguiça que parece que não é dele. Nada disso é por acaso. Cada um desses comportamentos é, na verdade, um sintoma, uma estratégia para manter o mundo e, principalmente, as próprias emoções dolorosas sob um controle bem rígido. O que a gente está vendo aqui é um caso clássico do que se chama de apatia funcional. É um estado psicológico em que a pessoa aprende a funcionar, sabe, a ser produtiva, a levar a vida, mas sem nunca de fato processar o luto e a dor. O Kakashi estava sobrevivendo, mas ele não estava vivendo de verdade. E então, depois de anos e anos vivendo atrás dessa muralha, algo acontece. O ponto de virada chega. E chega na forma de 3 crianças: Naruto, Sasuke e Sakura. O time 7 não é só mais uma equipe para ele. Eles são o primeiro grande desafio àquela filosofia de isolamento. Eles são o catalisador que finalmente força o Kakashi a encarar a máscara que ele usou por tanto tempo. E aí, vem a frase que muda tudo. A filosofia do amigo, que ele achava que estava morto, o Obito, retorna como um eco do passado através do Naruto. Aqueles que abandonam seus amigos são piores que lixo. Essa ideia é o oposto exato do credo que o Kakashi construiu para se proteger. É aí que a semente da mudança é plantada, desafiando a regra mais fundamental que definiu a vida dele por mais de uma década. E aqui a gente vê essa batalha interna de forma muito clara. De um lado, aquela adesão rígida às regras, o caminho seguro que o protegeu da dor. Do outro lado, o caminho do óbito, o caminho do coração, que prioriza os laços, a conexão. O time 7 simplesmente não dá outra escolha para ele a não ser viver no meio dessa tempestade de ideias todos os dias. Tá, e aí, como o Kakashi resolve esse conflito todo? A resposta não é apagar o passado, nem curar os traumas com uma mágica. A verdadeira jornada dele é sobre integrar a dor. É sobre transformar todo aquele sofrimento num novo tipo de força. Uma força que ele nem sabia que podia ter. Ao se tornar um mentor de verdade para o Time 7, o Kakashi começa, talvez sem nem perceber, o próprio processo de cura. Ele sai do isolamento e vai para a conexão. Ele assume uma responsabilidade emocional por eles, justamente a coisa que ele evitou a vida inteira.
E nesse ato de cuidar, de proteger, ele começa a se curar. E essa é uma lição de psicologia fundamental. Curar não significa esquecer. Para o Kakashi, significou dar um novo sentido para tudo aquilo. As perdas do passado, que antes eram a fonte da vergonha e do isolamento dele, já não definem mais a sua fraqueza. Elas se tornam a base da sua força, a fonte da sua sabedoria como mentor e, mais tarde, como líder. Então, no final das contas, qual é a grande lição dessa vida de dor e superação? A história do Kakashi não é só sobre um ninja super talentoso. É uma lição poderosa, universal, sobre a natureza da resiliência humana. E aqui está a essência da jornada dele. A verdadeira força do Kakashi nunca veio do Sharingan, nem das suas técnicas ninjas. Veio da coragem dele de olhar para a própria escuridão e encontrar um novo propósito na conexão com os outros. Ele nos ensina que o passado não precisa nos definir. Ele pode nos quebrar, sim, ou pode nos ensinar. E são os laços que a gente forma que, no fim, nos dão a força para escolher o segundo caminho.